Pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro em 2020 revela que 5 das 10 capitais brasileiras onde mais existem leitores estão na região Nordeste, onde João Pessoa aparece em primeiro lugar. Teresina, São Luís, Aracaju e Salvador também integram a lista. Para manter a posição, a Fundação Pedro Calmon, vinculada à Secretaria de Cultura do Estado, tem investido em políticas de incentivo à leitura em toda a Bahia. Investimento esse que só beneficia e estimula o espírito do conhecimento na população, sobretudo nos mais jovens, para que não tenhamos cidadãos voltados aos comportamentos como os vistos no último domingo em Brasília. E a gente conversa mais sobre o assunto agora com o diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Zulu Araújo, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Zulu. Bom dia, Jefferson. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. Saúdo, evidentemente, os ouvintes da Tarde FM e me coloco à disposição aqui para dar as informações que se fizerem necessárias. Zulu, por mais que a resposta possa ser um tanto óbvia, mas acho que não custa nada perguntar. Qual a importância e os benefícios da leitura para a sociedade e a necessidade de cada vez mais estímulos para a formação de novos leitores? Olha, Jefferson, livro, leitura e escrita possibilitam, em verdade, a plena cidadania do ser humano, seja ele em que país for, em que cidade for, em que cultura for. Na verdade, o livro, a leitura e a escrita proporciona sonhos, proporciona um entendimento mais profundo da realidade e, sobretudo, como você disse anteriormente, permite que, por meio desta consciência, nós não cometamos os atos de barbárie que nós vimos no último domingo. Permite que a gente possa compreender que a realidade ela é múltipla, que ela é diversa, que ela é plural, que a democracia é um elemento importante para que nós possamos conviver em sociedade, que o respeito ao outro, o respeito à vontade do outro, tem que ser algo fundamental nas relações humanas. Enfim, livro, leitura e escrita, no meu entendimento, proporciona cidadania, algo que é fundamental no mundo contemporâneo. Conquista de conhecimento, né, Zulu? E é um processo que não se esgota, se a gente parar para pensar direitinho, não é? Eu falava que a Fundação Pedro Calmon tem investido em políticas de incentivo à leitura em todo o estado. Quais ações têm sido essas, Zulu? Nós temos tido várias ações. Primeiro, uma ação focada nas crianças e na juventude, por meio do concurso dos escritores escolares, que é realizado nos 27 territórios do estado da Bahia e que, ao longo dos últimos 6 anos, tem produzido não apenas resultados positivos, mas tem produzido talentos. Nós temos, inclusive, já 2 publicações feitas com os vencedores do concurso dos escritores escolares e cada uma melhor do que a outra. Esse concurso é realizado em parceria com a Secretaria de Educação, mas atende tanto a rede pública quanto a rede privada, e nós temos tido, assim, é um prazer. A última premiação que nós fizemos lá na Biblioteca Central foram poemas e textos, ou seja, prosa e poesia, da mais alta qualidade, que relatam não apenas a realidade em que essa juventude está vivendo, mas, sobretudo, os sonhos dela. Então, esse tem sido um dos projetos que nós temos trabalhado no sentido de estimular o livro, a leitura e a escrita, e que tem dado muito resultado. Um outro projeto também que nós temos trabalhado, e esse nos dá um orgulho enorme, é que quando nós começamos a nossa gestão, em 2015, havia aproximadamente no estado da Bahia em torno de 5 ou 6 festas literárias, dentre elas a primeira delas, que era a FLICA, a Festa Literária Internacional de Cachoeira, que à época era produzida pelo meu amigo Mirdá,
um belo escritor aqui da Bahia. E hoje nós já temos 60 festas literárias em andamento na Bahia, sendo realizadas. Tem em Paulo Afonso, tem em Ilhéus, tem em Amargosa, tem em Cachoeira, tem em Itabuna, tem em Mucugê. Ou seja, o Estado da Bahia hoje democratizou o acesso ao livro e à leitura e à escrita por meio das festas e feiras literárias. São festas que reúnem milhares de pessoas. O FLIM, por exemplo, o Festival Literário Internacional, é o primeiro realizado num bairro periférico da cidade de Salvador, lá em Cajazeiras, uma localidade que tem aproximadamente 1 milhão de pessoas e que nunca tinha tido a oportunidade de dialogar com escritores do porte de Conceição Evaristo, de Lázaro Ramos, de Itamar Vieira Júnior, e que dialogaram de perto. Baco, por exemplo, Baco Exu do Blue, que é um poeta e também escritor, foi um sucesso na última edição do FLIM. O FLIM que reuniu aproximadamente 10 mil pessoas da periferia da cidade de Salvador, lá no Ginásio dos Esportes de Cajazeiras. O mesmo ocorreu, por exemplo, com a Flica esse ano, no qual nós tivemos um evento intitulado O Violão e a Palavra, que é coordenado pela Fundação Pedro Calmon, com a atual ministra da Cultura, Margareth Menezes, celebrando o Dia Nacional da Cultura, no qual ela contou de maneira extremamente rica a trajetória dela na música brasileira, mas também o diálogo dela com os livros, com a leitura, com a escrita, que proporcionaram a ela ser o que ela era antes de ser ministra, que agora ela ocupa o mais alto cargo da cultura no Brasil. Zulu. Então, eu estou citando apenas 2 dos projetos que nós temos de sucesso na área da Fundação Pedro Calmon. Bom dia, Zulu. Ernesto. Tudo bem? Meu querido Ernesto, como vai você? Beleza, que aproveitando. Prazer enorme. Sim. Prazer Acho que enorme. É a primeira vez que eu estou aqui. lhe entrevistando, né? A gente sempre conversava em outras rodas, a primeira vez que estou te entrevistando. Mas é que você falou na ministra Margareth Menezes, eu queria aproveitar e saber, você está falando, quase que fazendo um balanço aí da sua passagem pela Fundação Pedro Calmon. E aí, como é que você já está de mala pronta? Já tem endereço em Brasília? Vai assumir a secretaria lá em Brasília? Olha, eu tive a honra de ter sido convidado pela ministra Margareth Menezes para ocupar a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural na refundação do Ministério da Cultura. Mas é preciso que as pessoas saibam, Ernesto, que o Ministério foi destruído, assim como as obras de arte nesse final de semana, o Ministério foi destruído física e administrativamente. Olha, não tem R$1 em nenhuma rubrica do Ministério. A ministra deu uma entrevista recentemente na Globo News, no qual ela afirmava, e que é verdade, não tem dinheiro para comprar nem um cafezinho, quanto mais uma passagem aérea ou emitir uma passagem. A redução do orçamento do Ministério da Cultura foi da ordem de 85%. 30% dos servidores pediram para sair do ministério, foram embora por conta das perseguições. As estruturas administrativas do Ministério, mas em particular o IFAM e a Fundação Cultural Palmares, foram arrasadas. O termo é esse, foram arrasadas, Ernesto. Reduziram o número de cargos na Fundação Cultural Palmares, reduziram as suas competências, retiraram um conjunto de competências que eram da Palmares, principalmente na titulação e certificação dos territórios remanescentes de quilombos, praticamente não houve. E no caso do IFAM, que agora está vindo à baila a importância que essa instituição possui para o Brasil, o mesmo foi feito. Então, é importante dizer que esta refundação do Ministério, ela nos trará e fará com que a gente tenha muito trabalho, mas nós não temos apenas disposição, nós temos a consciência de que a cultura é um elemento estratégico para o desenvolvimento da sociedade brasileira. É ela que proporciona a civilidade, a civilização das nossas relações. E por isso mesmo a ministra da Cultura, por exemplo, está em Brasília liderando, junto à equipe do IFAM,
a identificação dos estragos que foram feitos em obras de artes valiosíssimas, como, por exemplo, o quadro A Mulata, de Di Cavalcanti, que foi cortado à faca, 7 lugares cortados à faca, uma obra de arte que tem no mercado um valor de aproximadamente 15 milhões de reais. Mas mais do que isso, né? Nem a obra de arte ela é importante, sem dúvida nenhuma, mas tentaram ferir de morte a democracia brasileira. Tentaram dar um golpe. Quem tinha alguma dúvida sobre o caráter fascista do movimento bolsonarista, agora não pode ter mais. Nós não podemos ser ingênuos. E, aliás, uma das características do fascismo é atingir, em primeiro lugar, a cultura e as linguagens artísticas. Vocês devem lembrar daquela exposição feita por Hitler, lá nos idos do século, no meado do século passado, intitulado Arte Degenerada, no qual ele expunha obras de artes valiosíssimas para a humanidade, como se fossem degenerações dos seres humanos. Então, Ernesto, foi um prazer, evidentemente, uma honra o convite que a ministra me fez, mas ainda não tenho endereço em Brasília, não, até porque, como o Ministério não existe de fato, ainda teremos que aguardar a compatibilização das novas estruturas, dos novos cargos, colocar no sistema de planejamento para que a gente possa ser nomeado, porque nenhum de nós indicados até o presente momento foi nomeado. A única pessoa nomeada é a ministra da Cultura, para que no início de fevereiro a gente comece efetivamente a montar a estrutura do Ministério. Eu, com a experiência que tenho já aqui na Bahia, e por já ter passado também pelo Ministério da Cultura, acredito que nós não teremos condições de colocar o Ministério em pé antes de junho. Acho que nós vamos levar uns 6 meses para que possamos estruturá-lo. Porque você falava da reestruturação, o Ministério tem que ser recriado, as secretarias, enfim, toda a estrutura, né, do gabinete ministerial, mas órgãos como, por exemplo, o IPHAN, que agora, inclusive, justamente por causa do vandalismo de domingo, vem muito a pauta, né? A gente lembra muito novamente do IPHAN porque foi patrimônio que foi destruído no domingo. Mas o IPHAN está sem presidente, está acéfalo por enquanto. Esses organismos que são fundamentais para a estrutura do Ministério da Cultura, né, que, independente da recriação do Ministério, então aí a Cinemateca, a Biblioteca Nacional, IPHAN, Fundação Casa de Rui Barbosa, a partir de que momento a gente já pode ver novamente essas instituições se reconstruindo, já que elas não foram afetadas do ponto de vista administrativo, né? As estruturas continuam existindo? Olha, em primeiro lugar, Ernesto, foram afetadas, sim, do ponto de vista administrativo. No orçamento, né? Eles alteraram os estatutos dessas instituições, alteraram o organograma dessas instituições, retiraram competências que essas instituições possuíam. Tudo isso feito por medidas, por decretos da Presidência da República, que são as chamadas medidas infralegais, que não precisam passar pelo Congresso Nacional, mas foram alteradas. Essa é a primeira coisa que é importante a gente esclarecer. Por exemplo, no IPHAN, uma parte significativa que era da competência do DEPAN, que é o Departamento de Patrimônio Material, assim como do DEPIN, que é o Departamento de Proteção Imaterial, foram passadas para uma assessoria ao lado da presidência, ou seja, foi verticalizado de tal forma que impede, no sentido mesmo de impedir que a instituição pudesse ter ações imediatas e concretas em situações como essa que está ocorrendo. Mas, apesar disso, as informações que a ministra nos passou é de que ela foi ontem para Brasília, ao meio-dia, ontem ainda reuniu com os servidores do Ministério ou do IPHAN, né? Acredito eu que, no mais tardar, esta semana estará sendo indicado o novo presidente do IPHAN. Já estão as tratativas em andamento, eu não tenho, evidentemente, autorização para entrar em detalhes, mas posso lhe assegurar que, provavelmente, até amanhã nós já teremos um novo presidente do IPHAN e, consequentemente, a liderança maior da ministra Margarete Menezes, ao lado do presidente do IPHAN, adotando todas as providências necessárias para
a recuperação dessas obras de arte que foram atingidas. Mas, ainda assim, também uma outra informação importante. A ministra ontem manteve a reunião com a representação da Unesco aqui no Brasil, que se colocou à disposição do Ministério da Cultura e do governo brasileiro. Manteve também reunião com um grupo de restauradores que se apresentaram voluntariamente para ajudar na recuperação dessas peças. Ou seja, há um verdadeiro mutirão nacional e internacional para que a gente possa, o mais rapidamente possível, recuperar essas importantes peças artísticas que foram gravemente danificadas nesse ato de barbárie no último domingo. A gente está conversando aqui com o Zulu Araújo, que é diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, vinculada à Secretaria Estadual da Educação. Para a gente encerrar, Zulu, eu queria retomar esse foco no esforço de criar novos leitores. Eu penso que, muito mais do que oferecer mais livros às pessoas em geral, aos alunos das escolas, por exemplo, é importante a escolha desses livros, né? De bons livros literários, garantir a diversidade de gêneros, levar em conta as próprias preferências das crianças, dos adolescentes. Acredito que, de certa forma, a formação de novos leitores depende da qualidade das obras e das vivências com a leitura, não? E aí eu te pergunto, qual o critério que deve ser utilizado para a definição dos livros que serão acessados, mais uma vez, por exemplo, alunos, né, os alunos que ainda estão em formação, para que despertem nesses ainda jovens, ainda em formação, esse gosto pela leitura? Olha, no caso da Fundação Pedro Calmon, nós temos uma diretoria do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia. Dentro dessa diretoria tem uma gerência que chama-se Gerência Técnica, que essa gerência técnica tem uma comissão especial formada por pedagogos, educadores, escritores, que fazem a seleção dos livros que nós adquirimos para disponibilizar nas bibliotecas públicas e também nas bibliotecas comunitárias do Estado da Bahia. A Fundação Pedro Calmon, o ano passado, comprou 44 mil títulos para proporcionar isso, sendo que 10% desses títulos foram vinculados à Lei 10.639, no qual incluímos autores como Lívia Natália, como Conceição Evaristo, como Lázaro Ramos, como Ana, a que escreveu Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves, ou seja, exatamente para cumprir com esta missão que você acabou de revelar na sua fala anterior. É importantíssimo que, na escolha dos títulos, na escolha das publicações, nós não só tenhamos o cuidado de escolher aquilo mais adequado para a região que a gente está vivendo ou que a gente vive, para os estudantes, para a idade dos estudantes, mas tem algo que complementa isso também, Jefferson, o mediador de leitura. O mediador de leitura é fundamental nesse aspecto. É aquele que estimula, é aquele que está ao lado dos estudantes, dos leitores, particularmente da juventude, no sentido de orientar as melhores publicações, mas não só as melhores publicações, a melhor forma de entendimento. E a Fundação Pedro Calmon também tem esse trabalho. Nós temos na DBIP, como a gente chama a diretoria do Sistema Estadual de Bibliotecas, mediadores de leitura, e 2 vezes ao ano nós formamos novos mediadores de leitura. Nós formamos assistentes, tem um curso de assistente de biblioteca, porque nem todas as bibliotecas na Bahia podem ter bibliotecário, profissional adequado para a área, devido às condições financeiras dos municípios, mas nós formamos assistentes de biblioteca. Opa! Travou? Outra forma de você estimular o livro e a leitura. Ok, Zulu, muito obrigado, um prazer mais uma vez falar com você. Parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve. Zulu Araújo, diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, que está vinculada à Secretaria Estadual da Educação. Não sei se ele vai conseguir falar o tchau dele, porque travou a imagem, a gente está nessa conexão. Meu caro Jefferson, você está me ouvindo? Agora sim, e eu já estou agradecendo
A Fundação Pedro Comum é vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Eu tô pisando na bola aqui, claro, eu que falei tudo errado. Secretaria Estadual da Cultura, é isso aí. Isso, agora dirigida por Bruno Monteiro. Valeu, obrigado pela correção. E muito obrigado mais uma vez, Zulu. Sucesso, até uma próxima. Bom dia para você. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Muito obrigado pela oportunidade. Abração, Zulu. Abraço, querido. Agora 6 minutos para as 8 na tarde, FM.